Evangelho, sábado depois das cinzas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado depois das cinzas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de ouvirmos o Evangelho de São Lucas em seu 5º capítulo. E Lucas nos apresenta o chamado que Jesus fez a Mateus, a vocação de Levi. Diante de Mateus, o Senhor o segue e imediatamente Mateus deixa tudo para seguir o Senhor. Nada era mais significativo do que Jesus. Para a vida daquele que havia conquistado tantas coisas, ser conquistado por Cristo fez toda a diferença. Apesar do seu percurso de vida, que poderíamos dizer que foi marcado por uma certa ascensão social, ainda que por perdas significativas, porque Mateus era tratado como um pecador público pelo exercício profissional do que fazia, por prestar serviço para Roma. Porém, é significativo percebermos que o coração de Mateus não estava completo. Ele ainda esperava o espaço certo para estar. E o Senhor lhe trouxe o chamado, o apelo, o convite, para que pudesse estar por toda a sua vida. Ele entrega esta palavra e Mateus a escolhe. Escolhe, enfim, o lugar da sua paz, o lugar da plenitude do seu coração, o lugar da sua alegria, pois assim ele vai reunir uma série de convidados para manifestar a eles a alegria do que encontrou. O lugar onde permanecerá para sempre. Que grande significado, porque é o chamado de Mateus para todos nós, porque na narrativa do Evangelho não se mostra um diálogo longo, um contato, uma proximidade maior, mas apenas o Senhor que apela pela sua resposta e Mateus que prontamente a oferece e que segue Jesus sem jamais deixá-lo. Na continuação do texto, os fariseus protestam vendo que o Senhor está próximo dos pecadores, daqueles que deveriam ser esquecidos, daqueles que deveriam ser abandonados, daqueles que são considerados os que trazem a doença e o mal para o seio da comunidade. E Jesus, o bom pastor, responde que veio para as ovelhas da casa de Israel que estão perdidas, assim como o médico vem para aqueles que estão enfermos. O Senhor veio para trazer para si. O Senhor veio para não deixar que se perca. O período da Quaresma é esse período em que o Senhor vem novamente ao nosso encontro. Enche-nos com o seu olhar, com tão terno e profundo amor, para que nós possamos desejá-lo de todo o nosso coração. E ouvindo a sua voz, possamos nos recordar realmente
os homens e as mulheres mais ricos do mundo, pois temos o Senhor que olha por nós. Nele está o sentido da nossa vida. Sem Ele, nada vai ter significado para nós. Ouvi-lo e segui-lo será a ocasião de redescobrir a felicidade de vivermos. Mateus viveu uma vida muito mais modesta, mas nesta encontrou toda a felicidade que seria possível ao seu coração. Prontamente respondeu a Cristo. Como foi depois de deixar todas as coisas? Bem, não importa. Seguramente não foi tão simples. Teve suas exigências, mas o que importa é que tudo foi possível passar e realizar, porque primeiro ele soube escolher Jesus e o que Jesus lhe pedia. Que essa ordem no agir de nossas vidas sempre esteja clara no nosso coração. Primeiro o que o Senhor nos fala, primeiro para onde o Senhor nos chama, e depois tudo mais há de se ordenar, de se adequar, porque o Senhor é bom e misericordioso e jamais abandonará um filho seu, quando esse se dispõe a cumprir sua vontade de todo o coração. Peçamos a intercessão de São Pedro Damião, grande bispo e doutor da Igreja, que com sabedoria guiou o povo de Deus no caminho da verdade, mas sempre buscando a humildade e a simplicidade. Assim que termina as missões que o Papa lhe pede, entrega o seu título de honra. À época, estamos no período do ano 1000, entrega o seu título de honra como cardeal para voltar à cela do seu mosteiro, ao recolhimento da entrega de amor ao Senhor. Que nós tenhamos um coração como o dele, pronto a servir a Igreja, disposto a entregar tudo por amor à Santa Igreja, mas ao mesmo tempo com um coração de grande simplicidade, para voltarmos ao nosso recolhimento de amor e a companhia do nosso Senhor, para permanecer amando por toda a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão da Santa Mãe de Deus e de São Pedro Damião, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.